Câmbio Virtual a gente vai entender um pouco mais sobre fatores e elementos do clima. A gente viu na última aula que fatores e elementos do clima são importantes e podem ser diferenciados a partir da observação dos elementos mesmo dos fatores do clima. O que são fatores e o que são elementos? Fatores e elementos são formas que podem influenciar e ser influenciados e vão condicionar características climáticas. Os fatores são um pouco mais estáveis e acabam influenciando alguns elementos e se influenciando entre si. Os elementos são fatores momentâneos que podem ser transformados de uma hora para outra e que eu vou observar para poder caracterizar o clima de uma região. Nós vimos também que é possível fazer um cruzamento entre diversos fatores e diversos elementos. E às vezes, um clima de uma região, ele é assim em função de alguns fatores, alguns elementos e também o cruzamento de vários fatores e vários elementos. Exemplo, da altitude do relevo, que também são influenciados da altitude e da pressão, que também são influenciados pelo relevo e que também acabam influenciando uma modificação de temperatura. Então a gente pode observar a questão da radiação, que você está levando a radiação e a latitude e acaba gerando uma mudança na temperatura. Hoje a gente vai ver o desenvolvimento de algumas outras formas de organização desse tipo específico de condicionamentos e fatores climáticos. A gente vai ver especificamente maritimidade e continentalidade. São termos que designam, respectivamente, a proximidade, isso é importante para que fique claro. Eu vou designar e vou diferenciar um local como um lugar que sofre maritimidade, um local como um local que sofre continentalidade, em relação à proximidade do mar. Então eu vou observar a posição que esse local está desempenhando e a sua proximidade com o mar, ou a sua posição central numa região continental, ou seja, seu afastamento do mar. Essa diferença ela é fundamental para que você observe algumas características. Um local que está localizado no centro do continente, ele vai sofrer com a continentalidade. O local próximo à cidade litorânea vai sofrer de maritimidade. Como eu posso diferenciar essas duas questões? Eu vou diferenciar essas duas questões levando em consideração a amplitude térmica. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa saber o que é amplitude térmica. Amplitude térmica é a variação de temperatura ao longo do dia ou ao longo do ano. Um local, por exemplo, como a cidade de Londres, vai apresentar uma grande amplitude térmica durante o ano, não necessariamente durante o dia. Isso significa que ela tem um verão mais quente e um inverno frio. Caso de Nova York, pode apresentar menos 30, menos 20 graus durante o inverno e vai apresentar uma temperatura próxima aos 40 graus durante o verão. Isso é uma grande amplitude térmica. Quando você compara com o Rio de Janeiro ou com São Paulo, que vão apresentar uma temperatura ali de 20, 25, 19 graus no inverno e 30, 40 graus durante o verão, isso é uma variação, uma amplitude térmica anual bem pequena, não tem uma grande variação. Isso é uma forma de eu observar a diferença de temperatura. As regiões litorâneas vão apresentar uma amplitude térmica diária bem menor do que as regiões no centro do continente. Por quê? As regiões que sofrem maritimidade vão apresentar uma camada de nuvens, uma camada mais de umidade aqui. Essa camada de umidade ela é fundamental para manter a temperatura, para manter aquecido. Então, durante o dia, essa região aqui vai receber incidência de radiação solar, né? Vai receber aqui a radiação solar que vai aquecer. Durante a noite, essa radiação seria dissipada. Só que eu tenho uma camada de água em estado gasoso, né, de gases, de nuvens, de umidade, que vai manter essa temperatura. Isso vai fazer com que durante a noite eu tenha uma temperatura ainda elevada, não provocando uma grande amplitude térmica durante o dia. Se você olhar a cidade de Manaus, que é uma cidade que tem um índice pluviométrico muito grande, você vai ver que a variação de temperatura do dia e da noite ela é pequena. Porque durante a noite, a Terra que perderia calor para o espaço em função da própria dissipação, ela vai perdendo calor, ela vai se resfriando, ele não vai apresentar essa característica, ela vai manter essa temperatura. Já no local que sofre continentalidade, não, eu não tenho essa barreira tão forte. Então, durante a noite, eu vou perder muito calor. Então, a gente vai observar uma amplitude térmica diária muito grande. Então, se você olhar os indicadores da cidade de Brasília,
vão apresentar uma queda muito grande da temperatura durante a noite, né? Então uma madrugada mais fria, porque eu não tenho aquela umidade para manter essa temperatura durante a noite. Então a amplitude térmica diária ela é bastante elevada nesses casos. Para a gente entender mais a função da umidade nessa relação, a gente precisa fazer um exercício simples. A água ela tem um calor específico maior, significa que ela tem uma capacidade maior, na verdade uma capacidade menor de perder calor, ela demora mais para perder calor. Para a gente entender isso melhor, vamos dar um exemplo específico da praia. Se você chegar numa praia durante o dia, você vai observar o quê? Que a areia está quente e a água está fria. Isso porque o sol bateu na areia e a areia se aqueceu rapidamente. A água demora mais tempo para se aquecer. Se você voltar nessa praia durante a noite, você vai observar que a areia está fria e que a água está quente. Isso porque a água levou o dia inteiro para se aquecer e está levando a noite inteira para se resfriar. Ela demora para fazer esse processo. E é o que vai acontecer, é o que não acontece, na verdade, com a areia, que vai se aquecer rapidamente quando o sol está batendo e vai se resfriar rapidamente durante a noite. E aí o processo se repete. Se eu estou numa região que eu tenho uma grande concentração de água e próximo a um grande corpo de água, essa existência, né, essa umidade vai conservar essa temperatura durante a noite. Já no local que eu não encontro isso, eu vou observar uma variação maior de temperatura. Uma observação, esse exemplo específico é de um deserto, mas não necessariamente a continentalidade vai existir somente em locais desertos. Eu dei um exemplo aqui da cidade de Brasília. O centro-oeste brasileiro vai apresentar um pouco mais essa característica de continentalidade porque está localizado no centro de um continente, então não sofre tanto com a influência do mar, né, da maritimidade. Já no caso da maior parte das grandes cidades brasileiras que estão localizadas próximo ao litoral, vão apresentar esse tipo de influência da maritimidade. E aí essa variação de temperatura menor. Isso são as características. Se você observar, por exemplo, o deserto do Atacama, uma das formas que você vai observar, se você for viajar para o deserto do Atacama, você vai ter que levar roupa para calor, para durante o dia, e roupa de frio, equivalente a uma roupa de neve durante a noite. Porque você pode apresentar 40 graus durante o dia e 0 graus durante a noite. Isso é uma característica de amplitude térmica muito grande. Eu tenho uma grande amplitude térmica diária. Não necessariamente eu vou observar a amplitude térmica anual, mas eu vou observar a amplitude térmica diária. Essa é a definição entre maritimidade e continentalidade. Como eu vou pensar nisso, na proximidade em relação ao continente e ao oceano, e eu vou observar também a variação aqui de umidade no ar. Massas de ar. As massas de ar são grandes massas de ar que vão ser caracterizadas por apresentar a mesma temperatura e umidade. E elas geralmente vão carregar as características do local da onde elas se formaram. E essa massa de ar ela vai influenciar o clima. Por quê? Ela pode ser uma massa de ar quente e úmida. Uma massa de ar quente e úmida tende a levar umidade e manter a temperatura alta, aumentar a temperatura na região onde ela está indo. Já uma massa de ar fria tende a influenciar na queda da temperatura daquela região. Então vamos dar um exemplo, a gente vai ver com mais clareza quando for estudar os climas do Brasil, mas a região sul e sudeste do Brasil são influenciadas diretamente pela massa de ar polar atlântico, que é uma massa que se forma numa região polar, ela é úmida e ela é fria. Quando essa massa avança em direção ao sudeste brasileiro, uma das características que ela vai promover é a queda da temperatura. Ela vai modificar o clima porque ela vai influenciar o clima. Se eu tenho uma massa de ar de forma diferente, avançando em direção a outra massa de ar, eu vou chamar aquilo de frente fria. Se uma massa de ar fria avança em direção a uma massa de ar quente, eu vou chamar de frente fria. Se o inverso acontece, uma massa de ar quente avança em direção a uma massa de ar frio, eu vou chamar isso de frente quente. Sempre eu vou modificar as características da região em função disso. Tá? É uma das formas que eu vou observar. Uma outra maneira que eu posso observar, além das massas de ar, são as correntes marítimas. As correntes marítimas são fundamentais para a organização, porque elas vão apresentar umas condições específicas, então elas podem ser quentes, por exemplo, ou frias, e elas vão influenciar a temperatura. Um exemplo aqui, a gente vai falar sobre uma corrente fria, localizada próximo à costa da América Latina.
Uma das características que eu vou encontrar nisso é que essa corrente de água fria, ela vai acabar interferindo na umidade do ar, dificultando a entrada de uma umidade no ar naquela região, até inclusive favorecendo o processo de precipitação em outra região que não seja no oceano e não no continente. Essa corrente de ar fria, ela acaba provocando um aumento da pressão e aí uma dificuldade de avanço dessa umidade, provocando uma barreira. Isso vai contribuir com a formação de desertos, porque ela vai dificultar a entrada de ar úmido, né, favorecendo o ar seco e aí contribuindo para a formação de desertos. Então é muito importante para isso. Essas correntes de água também são importantes para facilitar o processo de pesca também, porque as correntes de água fria acabam contribuindo para o desenvolvimento de certas espécies de animais. Isso justifica, por exemplo, o litoral chileno ser bastante desenvolvido em relação à pesca. E explica também a existência do deserto do Atacama, porque além de uma corrente de uma cadeia montanhosa que contribui, eu também tenho uma corrente de água fria. Aqui a gente está falando sobre massas de ar, um exemplo de massa de ar específica é essa aqui. No caso de corrente de água, a gente não tem muita corrente de água fria no Brasil, mas a gente tem também no litoral do Rio de Janeiro uma corrente um pouco mais fria, que é a corrente, uma corrente que vai circular aquela região de Cabo Frio, fica no estado do Rio de Janeiro. Essa união, mesmo que eu tenha uma massa de ar úmida entrando, avançando no sudeste, a existência de uma corrente fria pode diminuir a pluviosidade. Então você vai observar que a região de Cabo Frio é uma região que tem chuva numa menor quantidade do que as médias das outras regiões, em função de uma corrente mais fria. Então, às vezes, uma massa de ar e outra podem se influenciar, contribuir para o clima e também podem acabar diferenciando o clima a própria relação entre elas pode contribuir para a diferenciação do clima. Bom, uma outra forma de organização de entender os fatores, os elementos, é a atuação do relevo. A gente observa aqui que o relevo ele pode funcionar como se fosse uma barreira à entrada de umidade. A gente está vendo aqui o relevo e a gente está vendo aqui a existência de uma nuvem. Essa relação entre relevo e existência de uma nuvem aqui, a gente está vendo aqui algumas formações de nuvem. Quando essa nuvem avança, ela esbarra nessa formação de relevo. Isso vai provocar com que parte da nuvem seja comprimida contra o relevo e por isso começa a chover, e também porque eu tenho uma elevação dessa nuvem que vai aumentar vai diminuir a sua temperatura e vai provocar a precipitação. Então a precipitação ela vai acontecer nesse lado do relevo e o ar vai passar seco para esse lado do relevo, contribuindo à formação, né, de regiões áridas e semiáridas. Porque eu impeço, tá? O relevo aqui funciona como uma barreira física ao avanço de uma corrente úmida. E aí o ar úmido começa a passar para cá, o ar seco começa a passar para cá, e aí ele vai impedir a formação também de regiões de umidade. Isso também, porque geralmente o relevo ele vai funcionar como uma coluna de ar, também aumentando a velocidade do vento, o que vai dificultar a formação de nuvens. Então a existência de um grande planalto, de uma grande região montanhosa, pode acabar provocando a existência de um deserto ou de uma região semiárida. Ele funciona como uma barreira que impede a passagem de massas de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas. É o caso específico da região andina, que vai provocar uma diminuição da temperatura da umidade, no caso dos Andes, né, porque você tem os Andes e a diminuição da umidade no deserto do Atacama, porque vai funcionar como uma barreira, e é o caso específico também do Planalto da Borborema, que funciona como uma barreira para a entrada de uma massa de ar úmida na região do semiárido brasileiro. Então também contribui para a formação desse tipo de característica climática. Então é muito importante para influenciar o nosso clima e contribuir para a formação desse tipo de característica. Bom, esse é mais um dos fatores e elementos que podem se relacionar e fatores que vão acabar influenciando o clima. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!